Graça e a paz de Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, eu quero deixar uma palavra ao seu coração. A palavra que ela se encontra na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, e que em vós habitais, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém. Glória seja dada ao nosso Senhor por essa palavra. Palavra do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, que ele era gentil e Cristo chamou para ele levar a palavra aos gentios. Ele de naturalidade romana, e ele deixou essa palavra à igreja de Roma. E glória seja dada ao Senhor, porque assim como diz essa palavra, nós não somos escravos, mas nós somos filhos. A partir da hora que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador, nós somos filhos. Filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Claro, se vivemos em espírito, assim como diz a palavra, que o que vive no espírito é de Deus, mas os que vivem segundo a carne, segundo o pecado, segundo a carne que está corrompida, eles não são de Deus. O que eu quero tocar no assunto hoje é que a palavra do Senhor nos chama de filhos.
assim como nós que andamos segundo o Espírito. Se nós somos filhos, o natural de um filho é ele querer espelhar os seus pais, não é? Eu tenho um filho pequeno, um filho de 2 anos, e algo que me chama muita atenção tudo que eu faço, ele procura estar imitando. Isso é natural das crianças, da faixa etária dele de idade, porque todas as coisas são novas e eles procuram estar fazendo porque eles estão aprendendo que eles devem fazer daquele jeito. Então tem coisas que até mesmo que nós não damos talvez tanto valor, e eles querem estar fazendo junto. Meu filho mesmo, ele pega, se ele vê o varrendo, ele já quer catar o rodo para poder estar fazendo o mesmo movimento como se fosse com a vassoura, ou deitado com ele, já quer me imitar também, deitar igual. E assim como eles como crianças das faixas etárias, a palavra do Senhor é que nós devemos ser como crianças. E eu entendo que nós devemos ser humildes, nós devemos ser estamos nos espelhando no nosso Pai, espelhando no Senhor. A palavra de Cristo, ela nos é como um guia para que nós possamos cada dia mais aprender com o nosso Pai, aprender a como lidar. E nós precisamos a cada dia mais ser mais humildes. Nós precisamos aprender que nem sempre o jeito de trabalhar de Deus, ele vai ser o nosso jeito. Ele vai ser o nosso jeito de lidar com as coisas. E muitas das vezes nós queremos estar andando segundo o nosso pensamento, não é segundo o raciocínio da nossa carne. E muitas das vezes nós devemos estar mais dispostos a ouvir a palavra do Senhor, a ter uma intimidade com o Senhor, para poder estar buscando cada dia mais e procurando saber o jeito certo de agir, a procurar espelhar mais o que o Senhor ele quer fazer por meio de nós. Nós devemos ser deixados ser usados como uma ferramenta de valor na mão do Senhor, não é deixar que Ele nos molde o nosso caráter, para que nós possamos cada dia mais estar parecendo mais com o nosso Pai, nos parecendo mais com Cristo. Nós devemos cada dia mais mudar os nossos conceitos, não é? O apóstolo Paulo, ele também cita na carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, ele tinha uma grande preocupação com as igrejas, tanto de Roma, como com os Gálatas, como os Coríntios, não é? Os Tessalonicenses. E você vê que ele, aqui aos Coríntios, ele já se mostra, ele diz: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele foi um dos apóstolos que ele não teve um contato pessoal, carnal com Cristo. Ele não teve esse contato, assim como os outros apóstolos, como Pedro, como Lucas, mas ele teve um contato na estrada de Damasco, um contato que Deus se revelou a ele e mudou totalmente a sua trajetória, de um homem que ele era um perseguidor da igreja. Ele se tornou um dos apóstolos que com certeza ele, se não fosse por intermédio de Paulo, nós não estaríamos com essa palavra maravilhosa em nossas mãos, porque até então era apenas para os judeus. E nós vemos que Paulo, ele tem total confiança de poder falar: sede meus imitadores. Ele se coloca como exemplo. Será que eu e você podemos nos colocar como exemplo? Será que eu e você podemos falar assim: não, pode fazer como eu faço, porque eu estou fazendo como Cristo faria?
E Paulo, como ele se mostra nas palavras, como se mostra nas cartas, como se mostra no que é falado sobre ele em Atos dos Apóstolos, ele foi totalmente entregue, ele se entregou de corpo e alma ao Senhor, ele deixou que o Senhor guiasse ele, tanto que Paulo ele fala que o Senhor, ele queria ir para um lado, o Senhor mandava para o outro, ele queria ficar parado, o Senhor mandava que ele se mexesse, ele foi total, o Senhor mandava ele, assim como a maioria das suas cartas foram escritas nas prisões, o Senhor mandava ele numa zona de conflito, o Senhor ele guiava ele, o Senhor o protegia, e ele era usado grandemente. Entenda que muitas das vezes os caminhos que Deus ele quer para mim e para você, o jeito, a forma que ele quer que nós agimos na sociedade, não vai ser conforme nós pensamos. Que eu e você possamos espelhar ao Senhor Jesus Cristo e que nós possamos trabalhar, que nós possamos ser usados tanto no meio político, como nos nossos trabalhos, nas nossas firmas, como nas escolas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos use, nos molde, para que nós possamos espelhar mais de Deus no meio de uma nação, no meio de tempos que nós estamos passando, tempos que o inimigo tem se levantado grandemente contra a igreja do Senhor, tem se levantado grandemente contra a família. Nós podemos ter visto aí o que está acontecendo nos últimos dias com os comerciais da Burger King, não é, entre outros meios de comunicação aí que nós estamos vendo. O inimigo está tentando acabar com as famílias, e é mais do que a hora de eu e você deixarmos que a palavra nos molde, que a palavra nos espelhe, para que as pessoas possam ver Jesus Cristo através de nós, para que as pessoas possam ver o Deus através de nós, que as pessoas possam, nós possamos estar agindo como líderes, como pais espirituais. É isso que o Senhor ele quer de nós. Eu espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele tem falado comigo nesses últimos dias, assim como Ele falou no culto de hoje também, que tocamos nesse assunto, no assunto de discipulado, não é? Nós precisamos deixar que o Deus ele fale aos nossos corações e que nós sejamos usados no meio da sociedade. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Ele te guarde, te livre tua casa de todo mal, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Eu te convido a estar assinando o canal, estar se inscrevendo, estar compartilhando essa mensagem. Deixe o seu comentário também, se precisar também. Estou disposto também a estar buscando, não sei o que você pode estar passando na sua vida. Talvez você está passando por um momento difícil, mas creia que Jesus é o Senhor e que Ele pode mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo, fique com essa palavra, que Deus te abençoe e amém.